non vivo più io, ma Cristo vive in me. Eu estou crucificado com Jesus Cristo e não sou eu mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo usa palavras muito fortes para expressar o mistério da vida cristã. Tudo se resume no mistério pascal de morte e de ressurreição que acontece no batismo. De fato, com a imersão na água, cada um é como se fosse morto e sepultado em Cristo. Mas quando emerge dessa, ele vem com a vida nova no Espírito Santo. Essa condição de renascimento envolve toda a existência em cada um dos seus aspectos. Também a doença, também o sofrimento e a morte estão inseridos em Cristo e nele encontram o seu sentido. Hoje, no dia jubilar dedicado àqueles que trazem os sinais da doença e da desabilidade, esta palavra de vida encontra em nossa Assembleia uma particular ressonância. Na realidade, todos, antes ou depois, seremos chamados a confrontar-nos e muitas vezes encontrar-nos com as fragilidades de nossas doenças e de outros. E quantos vultos diferentes assumem essas diferenças assim dramaticamente humanas? Em cada caso, eles se apresentam de modo mais agudo e forte no sentido da existência. Em nossa alma pode haver também uma atitude cívica, como se tudo se poderia resolver contando somente com as próprias forças. Outras vezes é o contrário, se coloca toda a confiança na descoberta da ciência, pensando que certamente ou em qualquer parte do mundo existe um remédio capaz de curar a doença. Infelizmente não é assim. E mesmo que aquele remédio existisse, seria acessível a pouquíssimas pessoas. A natureza humana ferida pelo pecado traz escrita em si a realidade do limite. Nós conhecemos as objeções que, sobretudo neste tempo, são colocadas diante de existência marcada pelas fortes limitações físicas. Se diz que uma pessoa doente ou então desábil não pode ser feliz, porque é incapaz de realizar um estilo de vida imposto pelo prazer e pela diversão. Na época em que uma certa cura do cuidado se tornou um momento de massa e também um fazer econômico, aquilo que é imperfeito deve ser impedido para que a serenidade seja sempre colocada pelos privilegiados e coloca em Cristo o modelo dominante. É melhor deixar essas pessoas separadas, escondidas, em algum recinto, mas que estejam ali também como algo para o pietismo e para o assistencialismo, porque eles, desde que não impeçam o seu bem-estar. Em alguns casos, até mesmo, é melhor tirar eles de circulação o quanto antes, para que não se torne um peso econômico insustentável em tempo de crise. Mas, na realidade, que ilusão vive o homem de hoje quando fecha os olhos diante da doença e também as necessidades especiais?
Ele não compreende o verdadeiro sentido da vida, que comporta também a situação do sofrimento e do limite. O mundo não se torna melhor porque é composto somente por pessoas aparentemente perfeitas, mas, para não dizer educadas. Mas quando cresce a solidariedade entre os seres humanos, a aceitação recíproca é o respeito. Como são verdadeiras as palavras do apóstolo: aquilo que é fraco para o mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. Também o Evangelho deste domingo apresenta uma particular situação de debilidade. A mulher pecadora é julgada e marginalizada, enquanto que Jesus a acolhe e a defende. Ela amou muito. E esta conclusão de Jesus, atento ao sofrimento e ao choro daquela pessoa. A sua ternura é sinal do amor que Deus reserva para aqueles que sofrem e são excluídos. Não existe somente o sofrimento físico. Hoje, uma das patologias mais frequentes é a decepção. É também aquela que toca o espírito. É um sofrimento que envolve a alma e torna a pessoa triste. É a patologia da tristeza. Quando se faz experiência da decepção ou da traição ou de relações importantes, então se descobre vulneráveis, fracos e sem defesa. A tentação de fechar-se em si mesma se faz muito forte e corre o risco de perder a vida, de amar apesar de tudo. Amar apesar de tudo. A felicidade que cada um decide de outros modos pode expressar-se de outro modo. E pode chegar até nós somente se somos capazes de amar. Essa é a estrada. É sempre uma questão de amor e não existe outro caminho. O verdadeiro caminho é aquele de quem ama mais. Quantas pessoas com necessidades especiais e sofredoras, como eles descobrem a vida, porque eles descobrem que são amados. E quanto amor pode nascer de um coração somente por um sorriso. É a terapia do sorriso. Então a própria fragilidade pode se tornar conforto e sustento para a nossa solidão. Jesus, em sua paixão, nos amou até o fim. Sobre a cruz, Ele revelou o amor que se doa sem fim. O que nós podemos reprovar em Deus pelas nossas enfermidades e nossos sofrimentos, que ainda não esteja impresso no rosto de seu Filho crucificado? À sua dor física se acrescenta também a decepção, a marginalização, o compadecimento, enquanto que Ele responde com a misericórdia que a todos acolhe e a todos perdoa. Pelas suas chagas nós fomos curados. Jesus é o médico que cura com a medicina do amor, porque toma sobre si o nosso sofrimento e Ele a revive. Nós sabemos que Deus sabe compreender as nossas enfermidades.
porque Ele próprio le ha provate as in prima provou persona. em primeira pessoa. Il modo in cui viviamo la malattia, O modo como nós la vivemos a doença e as necessidades especiais está vinculado ao amor que nós somos capazes de oferecer. O modo como nós enfrentamos o sofrimento em que se vive é o critério da nossa liberdade que dá sentido à experiência da vida, ainda quando nos aparecem absurdas e inexplicáveis. Não deixamos-nos, portanto, encurvar destas tribulações. Nós sabemos que na fraqueza podemos nos tornar fortes, receber a graça de completar em nós aquilo que falta ao sofrimento de Cristo em favor do seu corpo. Um corpo que é a imagem daquilo que o Senhor ressuscitado conserva as chagas, sinal da dura luta, mas são chagas transfiguradas para sempre pelo amor.